Boa noite a todos. Vamos começar mais uma vez, mais uma segunda com o Emmanuel. Nós vamos dar início aos trabalhos da semana da nossa Fraternidade Espírita Mensageiro da Luz, a nossa querida FEMEL. E para começar o trabalho da noite, eu vou convidar a nossa irmã Adriana para fazer a prece inicial. Obrigada, Melanie. Boa noite para vocês, boa noite a todos que nos veem. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar nossos corações, nossas mentes e elevar nossos pensamentos a Deus, a Criador, para que a gente possa se aproximar do nosso anjo, de nossos mentores, e com os corações cheios de gratidão, vamos nos abrir para ouvir e acolher o que nós vamos escutar aqui hoje, quais são os ensinamentos que servirão a cada um que está aqui. Nossos caminhos são distintos e diferentes, mas todos nós precisamos nos aproximar da palavra, dos ensinamentos, para que a gente possa nos instruir e nos elevar. E que todos esses ensinamentos e palavras cheias de amor de Jesus possa ser bálsamo, um refrigério para as nossas dores, nossos traumas, e que a gente também possa se alimentar e ser propagador dessa palavra, seja em gestos ou palavras para todos aqueles que de nós nos aproximarmos. Estejamos abertos para o amor. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, querida Adriana. Linda oração para iniciar o nosso estudo dessa noite. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui novamente, para a gente começar a semana, todo mundo firme e forte, bonito, bonita, todo mundo aqui, né? Oba! O que vai ter essa semana? Vocês sabem que... Opa, tem gente entrando. Vocês sabem que hoje à tarde eu estava pensando, falei, nossa, quanta coisa que a gente vive, quantas atribulações no nosso dia a dia, né? E na hora, o tema da noite veio na minha mente, eu falei, eu sei, Senhor, é para mim tudo isso. Quem mais está aprendendo sou eu, gente. Vocês podem ter absoluta certeza que se tem um estudo, se tem alguém aprendendo nesse estudo, sou eu. Eu quero saber depois se eu estou aplicando no meu dia a dia. Mas aprendendo eu estou. Estou conseguindo fazer pontes das coisas que acontecem com aquilo que eu estou estudando. Eu falo, nossa, olha isso. Ó. O tema de hoje vai ser os trabalhos imediatos. Deixa eu colocar aqui na nossa tela. Eu tinha planejado, falei aqui para o pessoal que está aqui comigo agora, ao vivo e a cores, ó, essa afirmação é antiga, né? Ao vivo e a cores entrega a idade, né, gente? E eu tinha separado um vídeo para a gente assistir, mas depois eu vou colocar esse vídeo lá no grupo, porque ele não está disponível no YouTube, ele é um trecho de um filme egípcio chamado, um curta-metragem chamado O Outro Par, que mostrava uma mulher andando, e assim, não é de agora, se não me engano, o filme é de 2014, 2015, mas está muito atual. A mulher andando assim, entrando no elevador para entrar no apartamento da casa dela, ela anda para um lado, ela anda para o outro, e as pessoas estão todas mergulhadas nos celulares, e ninguém olha para ninguém. Então, só ela olha para a multidão, só ela olha de pessoa para pessoa, as pessoas olham diretamente para telas. E ela chega aquilo inconformada, ela chega em casa, ela mora com uma pessoa, não sei se é alguma colega de trabalho, né? Não vi o filme todo. E ela olha para a pessoa está em 2 computadores ao mesmo tempo, ela chega, joga a bolsa no chão e faz, tipo, o que é isso que está acontecendo? Daí ela tem uma ideia. Ela conversa com essa amiga e ela cata uma mesa da casa dela e bota no corredor do apartamento. E serve um jantar ali fora. E daí começa a mostrar como os vizinhos, olhando para aquela mesa no meio do caminho, não tem como mais ficar olhando para o celular, para e começa a compartilhar da vivência com as pessoas. Uma pessoa olhar para a outra
A criança, o legal é sempre a criança. A criança é a primeira a chamar. Vamos, 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 tem comida, vamos. Olha lá, é a vizinha. E aí vai juntando todo mundo do corredor e todo mundo, de repente, que não se olhava, que olhava para telas, estão partilhando o alimento. Então, assim, achei muito legal, porque o tema de hoje são os trabalhos imediatos. E quando eu estava preparando ontem esse estudo, que hoje nós vamos falar do Evangelho de Pedro, da primeira carta de Pedro, da primeira epístola dele, eu falava, gente, mas parece que o... Eu não sei se vocês ficam com essa sensação. Com esse estudo eu tinha ficado a princípio. Eu fui ler o Evangelho, né, que a gente faz isso, né? Pega lá o Evangelho, pega essa citação inicial aí, vai ler. Falei, gente, mas parece que o Pedro está falando de uma coisa, o Emmanuel está falando de outra. Mas, de repente, veio alguém e me falou, olha aqui, não é isso que você está pensando, não. Acorda, vamos ver direito esse texto do Emmanuel, que ele é muito profundo. Então, de vez em quando, chega um... Eu vou falar para vocês onde chegou. Eu até escrevi com letra maiúscula no meu... Você sabe que eu tenho um caderno, né, gente? Esse caderno está lotado dos nossos estudos, ó. Fiz um caderninho, vai ficar tipo uma apostila do estudo do... Vários cadernos, né? Porque o tanto de capítulo que tem o Pão Nosso, né? Então, olha só. Trabalhos imediatos. É importante a gente fixar essa ideia que o Emmanuel quer. Ele coloca o título que ele desenvolve na explicação dele. Por mais que não apareça na citação do Evangelho, vai aparecer na explicação dele essa ideia. Então, o começo da primeira carta de Pedro é: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Então, vamos lá. Pedro, quando escreve essa carta, essa epístola, ele escreve entre os anos de 60 e 65 depois de Cristo. Eu pesquiso, tá, gente? Eu não sei, não. Eu dou um Google lá e pesquiso. E é um momento que, historicamente, o imperador Nero está atuando em Roma e ele causa, né, um incêndio a pretexto de culpar os cristãos para intensificar as perseguições ao cristianismo naquele momento. Esse é o momento que o Pedro está escrevendo, e é por isso que Pedro vem trazer a sua primeira epístola aos anciãos, que essa é a ideia dele conversar. Então, o Pedro ele chega aos anciãos ali da região onde ele vai fazer toda a sua pregação, e vamos regredir um pouco no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 12. Ele diz assim a essas pessoas, né, que estão compondo o cristianismo primitivo na região: alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de Cristo. O que ele está dizendo? Do martírio que os cristãos estavam sendo entregues aos leões, né? Passando por torturas, por perseguições. Então, ele está dizendo às pessoas, cristãos, alegrai-vos. Estamos compartilhando dessa vivência, desse sofrimento que o próprio Cristo havia passado, né? Alguns anos antes, algumas décadas antes. Ninguém de vós sofras, resumido, né? Pulei várias partes. Ninguém de vós sofras como os algozes, que são os homicidas, né? Os ladrões, os difamadores, os cobiçadores do alheio. Ele diz: é preferível ser vítima que ser algoz. Olha a ideia, a profundidade do que Pedro está colocando. E ele vai mais além no capítulo 4. Ele diz assim, abre aspas: se o justo se salva com dificuldade, que será do ímpio e do pecador? Gente, eu parei, eu falei, o que é isso? Então ele está dizendo, olha, os cristãos estão sendo entregues aos leões, sendo mortos, sendo perseguidos, sendo crucificados. Se eles são justos e estão passando por isso, imagina o que não vai acontecer com esses algozes, com essas pessoas. Então você não precisa odiar ninguém. Eles já estão criando o próprio futuro, acumulando esses débitos negativos para que eles tenham que pagar, né, individualmente. E aí ele chega aos deveres do clero. A Bíblia traduz como deveres do clero, mas são os anciãos da região, os líderes dos cristãos primitivos, tá?
E ele diz assim: cuidai dos que necessitam da palavra do Cristo, que são, né, o que eles chamam de rebanho, as ovelhas, né? Cuide espontaneamente, sem ser forçado, né? Olha lá, segundo a vontade de Deus, de bom ânimo, de ânimo pronto, sem ganância. Cuide das pessoas que precisam ainda ouvir a palavra do Cristo. É isso que ele vem aconselhar, para as pessoas se manterem equilibradas apesar das perseguições, sem, ele diz para esses anciãos que são os líderes, sem dominar as comunidades tiranicamente. Porque o importante não era a atitude do líder em guiar esse cristão, mas era em dar esse apoio moral nesse momento em que parece que tudo se abala. E ele vem dizer assim: sendo modelo de vossos rebanhos. Ele diz aos líderes dos cristãos: sejam modelos de vossos rebanhos. Não mande, ensine pelo exemplo. É isso que ele está dizendo. Quando a gente é modelo, é isso, não é? Quando a gente fala que Jesus é o nosso modelo e guia, a gente olha o que Jesus fez e a gente vai tentar repetir, né? Claro que a gente repete tudo torto, né, gente? A gente não tá, a gente está encarnado, estamos engatinhando ainda nas fases espirituais. Mas a gente olha, por exemplo, de Jesus para tentar seguir o amor, a fraternidade, todos os princípios do bem que ele trouxe. Então, da mesma maneira, esses líderes teriam que se comportar dessa maneira, tendo humildade, confiando em Deus acima de tudo, sem se desesperarem em frente a essas perseguições, porque Deus tudo sabe, entregando todas as ações da terra nas mãos do Senhor. Então, essa era a ideia que Pedro estava trazendo na citação que o Emmanuel nos colocou, tá? Agora, o Emmanuel, ele vem fantástico, trazendo um olhar diferenciado para esse rebanho de Deus. Então, olha só, ele vai começar a falar assim: naturalmente, agora eu vou ler a parte do Emmanuel, depois a gente volta parágrafo por parágrafo, tá? Naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe, com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atender ao ensinamento de Pedro quanto aos nossos trabalhos imediatos. Há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos, planejados pela mente enfermiça dos outros e que provavelmente nunca sobrevirão. Perdem longo tempo receitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. A lavoura alheia e as ocorrências futuras, para serem examinadas, exigem sempre grandes qualidades de ponderação. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil ao nosso lado ou à distância de nós tem a finalidade de enriquecer-nos a experiência própria, habilitando-nos à solução dos mais intricados enigmas do caminho. Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e situações. Atendamos aos imperativos do serviço divino que se localiza em nossa paisagem individual, não através de constrangimentos, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas e de ânimo firme e pronto para servir ao bem, tanto quanto nos seja possível. Às vezes, é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidades dos outros, mas não é justo esquecermos-nos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Então, dá para perceber que há uma diferenciação do rebanho de Deus que eu disse para vocês. E eu fiquei aqui a refletir, e de repente, o que veio para mim? Nós somos os anciãos de Pedro. Ele veio falar ao nosso coração. Essa é a mensagem do Pedro. Pedro veio falar para nós.
Estou com um cão aqui, gente, um minutinho. Desculpa aqui, gente, meu cachorro adentrou o recinto. Ela está com saudade da mãe e veio me ver. Foi. Então, Pedro veio falar aos nossos corações. Somos os anciãos de Pedro, ansiosos para ouvir Emmanuel traduzindo para nós. O nosso coração é o primeiro rebanho que compomos em nosso cotidiano. O nosso coração, é o rebanho de Deus que está entre vós, dentre, ao redor, no entremeio, em todos nós. Então, nós vamos falar das coisas que acontecem conosco. Porque as coisas que acontecem no mundo são muito importantes, são verdade, são decisivas, mas muito reflexo daquilo que a gente sente, muito reflexo de como nós vemos as coisas. E nós sabemos que dentro do espiritismo sério, como propõe o Emmanuel, o movimento é para dentro, não é julgar, não é arremessar pedras no mundo, é você olhar para si a partir de tudo que está acontecendo. Então, vamos tentar entender. Então, ele veio falar para nós e o nosso coração vai formar esse rebanho. Nós temos rebanhos de problemas, rebanhos de questões, olha só. No segundo parágrafo, ele diz assim: existem pessoas que se entregam às inquietações feitas, criadas por mentes doentes. Perdem tempo receitando fórmulas de ação ou fazendo lamentos inúteis. Inquietações feitas por outras pessoas. Então, assim, a gente passa o nosso tempo perdido em problemas que, será que eles realmente existem ou eles foram criados? E, assim, criados pelos outros, em confusões, em situações alheias à nossa vontade, que a gente acaba se enfiando no meio e nem sabe por que está inquieto. É o movimento de você olhar para você e entender o que está acontecendo. Aí ele, no terceiro parágrafo, ele diz, no terceiro? Deixa eu ver aqui, pede ponderação e equilíbrio, aonde ele vai falar, a lavoura, no quarto. Ele pede ponderação, e eu marquei terceiro aqui, ponderação ao examinar as condutas alheias. O que é ponderação? É você ser ponderado, é você estar equilibrado, quando você vai analisar as condutas alheias, falar de outras questões. Alguém falou? Eu não sei se você quer conversar no final ou se a gente vai colocando, mas é que depois retornar parece que tem que voltar no pensamento. Pode falar, pode falar. Eu fico pensando aqui, que você falou da gente que vai se envolvendo com os outros, se pondo no meio. Não sei se eu tive um apagão aqui de mente, alguma coisa desconectou, mas eu acredito que nós estamos todos conectados, né? Então, assim, o que hoje a gente está vivendo no momento, quando nós vemos na pandemia, todos ficaram afetados, hoje a gente tem a guerra distante de nós, mas eu não digo nos aspectos físico-econômicos, mas eu digo no aspecto mesmo espiritual, né? A gente acaba se conectando porque a gente está ligado numa grande teia, numa grande rede, numa psicosfera onde todos nós estamos. Então, não é só um fato assim, acho que não é só a gente tem que olhar para dentro, beleza, olhar para a gente, mas trabalhar também com a percepção de que nós estamos criando tudo isso, ajudando também a criar de forma indireta. Sim, com os nossos medos, com os nossos anseios, com os nossos desesperos, com as nossas inseguranças, né? Apesar de eu não gostar de trabalhar, né, na minha atividade laboral ali, dividindo as coisas entre energias negativas e positivas, algumas carregam uma condição mais negativa, né? Alguma vibração mais densa, mais baixa. Eu acho que a gente tinha que... Essa palavra veio para mim assim, olha para dentro, mas não esquece da responsabilidade para fora, daquilo que sai da boca, daquilo que sai do coração, daquilo que sai da tua mente. Não sei se eu viajei aí no tempo e coisas. Não, está corretíssima. E assim, quando eu li também aqui essa lição, eu tomei assim esse
trabalhos imediatos, como o trabalho imediato tem que ser comigo mesmo. Esse é o primeiro, o imediato é comigo, né? Eu, né? Bom, como ele diz aqui, apacentar o rebanho. Primeiro eu tenho que apacentar a mim mesmo, para depois, então, eu poder estar contribuindo, né? Para depois, então, eu estar tendo a consciência da responsabilidade de estar, então, apacentando aqueles que estão à minha volta. Né? Primeiro eu tenho que apacentar a mim, doutrinar a mim, guiar os meus pensamentos, as minhas palavras, os meus atos, tudo que caiba a mim. Né? E depois, então, aos outros. Eu entendi assim. Vocês são alunos tão excelentes, vocês já foram lá para o final, que essa é a ideia dele. Essa é a ideia dele. A ideia dele é assim, ele parte, ele vai didaticamente parágrafo por parágrafo, e aí no final, no penúltimo parágrafo, ele retoma a ideia inicial e joga essa ideia. Então, ela fica presente em todos os parágrafos, né? O trabalho imediato é essa ideia, é nós primeiros, é o amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, você não ama o outro. Esse é o movimento. É de dentro e fora. E ele coloca aqui, ó, planejados pelas mentes enfermiças. Sim. Às vezes a gente cai numa mente enfermiça. A gente não é todo bondade e lindeza, porque nós estamos aqui na segunda-feira estudando. Com certeza, com certeza. Estudando, que é para não fazer pior do que a gente já está feito. E assim, a gente cai nessas questões da mente enfermiça, ainda ele acrescenta a questão do desferindo lamentos inúteis. E a gente enfermiça ainda mais aquilo que já era enfermiço. Porque daí a gente se contaminou também. O ambiente estava te contaminando, você foi lá e afundou na lama, mergulhou com a cabeça lá no meio da sujeira, e em vez de trazer um pouco de luz e de limpeza para o local, né? Então, olha lá. Ele pede ponderação e equilíbrio neste parágrafo para que a gente possa examinar as condutas. Quando a gente vai examinar a conduta de outra pessoa, de uma outra situação, ou até mesmo o que ele traz como ocorrências futuras, nós precisamos estar equilibrados. É exatamente isso que a Maria e o que a Adri colocou. Então, assim, se eu não tenho equilíbrio, como eu olho para fora e vou julgar o outro? Então, não julga. Não é para fazer esse movimento. O movimento, primeiro, é para dentro de si mesmo. E aí a pessoa ainda pode falar, mas, caramba, parece que o tema não está rodando. Agora, olha lá o quinto parágrafo. Quando ele vai falar dos rebanhos de problemas que nós temos dentro de nós. Apacentai os rebanhos, não é? Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil ao nosso lado ou à distância de nós tem a finalidade de nos enriquecer a experiência. É a forma. Então, primeiro ele fala que a gente olha para as coisas da vida, para o mundo que está doente, desferindo lamentos. E depois ele coloca que os problemas devem ser vistos como enriquecedores. São as nossas dores, são as nossas angústias. Então, pode ser um problema que está contigo, ou pode ser um problema que está ao teu redor te influenciando de alguma maneira. Eles são momentos de criar habilidades para solucionar os próximos problemas que virão. Porque não vamos ser ingênuos de acreditar que a gente só vai ter esse problema que a gente tem hoje. Nós vamos ter muito mais. E a gente vai se capacitando a cada novo problema. Olha que visão incrível de vida. Eu fico parando para pensar nisso. Eu gosto da ideia que quem faz o bambu forte é o vento. E venta toda noite. Eu vou falar do bambu mais um pouquinho daqui a pouco. Para de dar spoiler. Eu não sabia, você não falou nada. Aqui tem sintonia, eu marquei alguma. Tem, daqui a pouco, você vai ver como tem o bambu, isso vai entrar no meio. Lembrei do bambu também. É a questão do você. Então, o problema é a questão da dor como uma dor pedagógica. É a dor que traz ensinamento. Então, a nossa função aqui na Terra, enquanto espíritos encarnados, num planeta de expiação e provas que ainda estamos e vamos permanecer. Estamos em transição, mas vai durar muito tempo, não vai acabar amanhã.
São séculos e séculos. Então, quando a gente diz que a gente tem que passar pela dor, a dor é pedagógica. Nós não passamos por dor só porque Deus quer nos ver sofrer. Não. É para a gente aprender. Só que a gente escolheu a dor. Poderíamos ter escolhido o caminho do amor. A qualquer momento a gente pode fazer essa escolha. O nosso destino não está traçado, não está escrito. A gente muda o nosso destino a partir do nosso presente. O Espiritismo ele não é fatalista. Ele não vai trazer para você essa ideia de que você não tem livre-arbítrio. Nós temos. E o nosso livre-arbítrio é exatamente nisso. Nossa, por mais que eu traga uma programação encarnatória pesada para essa vida, se eu vou encará-la pesada ou não, é escolha minha. Eu vou encarar essa dor como construtiva ou eu vou encarar essa dor desferindo lamentos inúteis. Essa, olha aí, começa. Aí parece que o quebra-cabeça vai fechando com o Emmanuel, né? Então, olha só. A nota de Pedro, ele vai dizer, né? Continuando ali, nos é profunda, pois ele fala aos anciãos, né? Lá do cristianismo primitivo. Ele pede coragem, por são perseguidos. São pessoas que estão sendo entregues a torturas físicas. Nós não sabemos o que é isso. O cristianismo está em outra fase. Nós já estamos vivendo a fase do Consolador. Eles passaram a fase com Jesus, né? Então, eles foram muito, muito mais sofridos. Para quê? Então, se eles são... ele pede aos anciãos coragem, pois são perseguidos, para ter humildade, para reconhecer que Deus tem propósitos maiores a todos. E ele pede para serem modelos dos seus seguidores, educando pelo exemplo. Olha aí. Aqui para nós, no século XXI, são os problemas interiores que se arrebanham em nossos corações, que devemos compreender para, ao mesmo tempo, auxiliar o que nos procuram. Quando a gente fala, né, isso que é interessante, o movimento hoje, eu coloquei que é de dentro para fora, só que a gente não precisa estar pronto para ajudar os outros, porque as pessoas virão pedir ajuda. Aí você fala, não, agora eu não posso te dar essa ajuda, porque eu estou passando por muitos... É ao mesmo tempo, gente. Ao mesmo tempo em que a gente se volta para dentro, olhando para as nossas questões, estudando, melhorando, como próximo, o movimento é o mesmo. Porque se eu consigo me acolher e acolher o meu problema, eu consigo acolher o outro. Porque se eu aprendi a lidar com aquele meu problema, eu passo essa minha experiência para o outro. Então, é um movimento contínuo do eu e do próximo. Não é para você, eu só quando eu estiver pronto, eu vou começar a me dedicar, por exemplo, a uma causa cristã. Quem está pronto? Eu não estou. Se eu esperar estar pronto, eu não sei, pode ser que eu desencarne e estou esperando até hoje e não tenha feito nada. Não é? Então, assim, é um movimento constante, é um ciclo que não cessa do eu com o outro. Sempre este movimento nessa ajuda, nesses rebanhos que nos cercam e que estão dentro de nós, né? E ele diz lá no 7º parágrafo, atendamos às soluções dos problemas, né, aos imperativos do serviço divino, que localiza na nossa paisagem individual, não é? Os problemas que estão no nosso caminho por boa vontade. Aqui eu achei muito interessante. Por saber que merecemos esses problemas e precisamos aprender cada vez mais. Isso é espontaneamente. Então, se eu tenho um grave problema na minha vida, uma grave angústia, uma grave dor, seja qual for a circunstância pelas quais estejamos passando, se eu olhar para esse problema com revolta, o lamento é revolta. Você não está aceitando. Qual é a ideia cristã? É aí que entrou a ideia do bambu, que eu disse que eu ia falar. Está aqui, ó. Olha lá, Adri. É você desenvolver a resignação, a aceitação do merecimento daquela dor, porque isso tem que haver humildade. Quando a gente passa por dor, a gente tem que ser humilde para reconhecer que a gente merece. E o orgulho não deixa. O orgulho ferido não deixa. Eu não. Imagina, eu.
Como se a gente lembrasse de tudo que a gente fez nas milhares de vidas que a gente já teve, né? Nosso cérebro humano não comporta isso, todas as lembranças, tá? Então, você desenvolver a resignação para aceitar o problema e a resiliência. E o que é essa resiliência? É essa capacidade que o bambu tem. Você tomar a pancada, ventou, entortou, encostou lá no chão, uf, levantou e se refez. Esse que é o reerguer-se. Essa capacidade de dobrar-se frente ao problema, aprendê-lo como dor pedagógica e voltar, porque vai vir outro. Você vai continuar envergado? É mais difícil se você estiver envergado, pesa mais. Se você levantar, acho que dá para a gente olhar melhor, né? Não tem aquela questão do fardo? Que o fardo ele se torna menor quando a gente olha, né, de cima do que lá de baixo, esmagado. É essa que é a ideia. Então, ele propõe fugir dos interesses particularistas, fazendo o bem pelo bem. Fazendo o bem pelo bem. E aí me vem uns debates que eu tinha com o meu irmão, quando ele ainda estava encarnado, e a gente falava assim, que a gente fazia o bem, até que ponto a gente faz o bem pelo bem? Porque essa frase parece tão simples, mas é claro que eu faço o bem pelo bem. Tem gente que faz o bem achando que vai mandar um tijolinho para o céu, quem acredita no céu, né? E a gente acha que vai, né, negociar com Deus. Até na hora que faz boas atitudes, né? A gente está negociando com Deus. Ó, Deus, estou sendo bonzinho aqui, pega leve comigo. Como que é? Não é assim que as coisas funcionam, é fazer o bem pelo bem. Não é fazer o bem porque, ó, eu vou fazer o bem agora porque ele retorna para mim. Nem é isso. Não é pensar em mim. Não tem interesse particularista. Será que a gente consegue chegar nesse nível de bem? De fazer o bem, pelo propósito do bem, apenas. É Eu muito acho que difícil. a gente está treinando. É muito difícil, quando né? eu falo que a gente está treinando, é porque a gente sabe que fazer o bem pelo bem, é bom, né? Então a gente vai criando hábito, a gente vai fazendo, começa a fazer o bem pelo bem para poder se dar bem. Aí a gente se acostuma um pouquinho mais e é gostoso, porque você vê a gratidão no olhar do outro, o amor, o carinho e acolhimento no que recebe. Aí você fala, nossa, é tão bom servir, né? Quando alguém começa a fazer um serviço voluntário, né? Que ele está lá todo deprimido, ruim da vida e etc. E de repente você fala, vamos fazer um serviço voluntário, né? Ah, não quero, como você colocou, né? Eu vou ficar bem, depois eu faço. Não, vamos junto, vamos enquanto você está. E aí a pessoa começa a fazer o serviço voluntário, aí ela faz porque ela precisa se levantar, e ela vai meio que por obrigação, aí chega lá e gosta, e recebe amor, recebe carinho, aquilo vai nutrindo. Aí ela começa a chegar no nível de fazer o bem, porque ela faz bem. É treino. Bem. A gente está meio que treinando. O bem é treino, exatamente. E o bem, além de ser treino, ele deve ser uma busca diária de pensamento e prática. Porque nós temos que treinar no pensar bem também. E isso é difícil, né? Porque tem hora que eu mesmo falo, nossa, agora eu já pequei mesmo, agora eu vou falar, porque já era, né? Já era. A gente tem que treinar. Ele não pode desistir da gente, porque é difícil, a gente escorrega, a gente cai, a gente erra. Na hora que a gente nessa dimensão, eu acredito que a gente está passando por é uma fase, né? A gente não vai conseguir ser essa pessoa, quer dizer, até consegue, não é impossível, né? Tantos exemplos aí a gente teve de pessoas que se iluminaram, Chico, Madre Teresa, não é que é impossível, né? Mas a gente vai escorregar, e eu acho que a gente se ter as emoções, né, de raiva, de tudo, é do humano, é natural, a gente tem essa descarga toda. Aí o que a gente vai fazer com ela depois, que a gente jogar para fora, sem agredir o outro, é que pode ser um caminho de construção. Eu fico com raiva ali, dou uma cortada no trânsito, nossa, que cara! Mas aí depois eu falo, vai com Deus, você deve estar com um problema, que teu anjo te abençoe, vai, segue, né? Mas tá tudo bem. Então você meio que vai reparando. Eu acho que a gente vai se moldando nessa atitude.
Senão a gente começa a se cobrar demais e o fardo fica muito pesado, né? Enquanto a Adri estava falando, eu estava aqui pensando, né? Até que ponto o bem e o mal dentro de nós não são os rebanhos que devem ser apacentados por nós mesmos, né? A gente tem que acolher. Não é que eu pensei nisso, mas eu vou ficar quieta na hora que eu vou falar. O banho não é o que está dentro de nós? Aí eu li a frase de novo, entre nós. Eu falei, não, tem um rebanho aqui dentro que eu preciso apacentar. E o pior é que ela já precisa ser vista. Já é a segunda vez e teve a terceira que eu vou falar ainda, que você já adiantou uma outra coisa que eu vou falar aqui no final. Hoje o negócio está uma afinidade de que é um negócio maravilhoso. Mas quando a gente reconhece, porque assim, esse excesso de cobrança que a Adri está colocando, quando a gente se cobra demais, você não se perdoa, você não se acolhe. Então, todos nós temos o bem e o mal dentro de nós. Vamos acolher os dois, vamos entender. Agarra os dois e fala, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Pega os dois bezerrinhos, um em cada bracinho do rebanho e fala, vem aqui, filhotes, vamos trocar uma ideia. E acolhe, apacenta, porque acalma. Essa é a questão. Quando a gente fala no mundo de hoje, eu queria ter passado o vídeo justamente por isso. Porque as pessoas hoje, gente, o plano, eu acho que seguir um plano, sabe? Eu imagino assim, a espiritualidade organizando, né? Seres crísticos, Jesus falou, não, olha, o mundo vai passar por uma pandemia para o ser humano se tornar melhor. Faltou a parte do melhor. As pessoas se perderam. Então, assim, não houve um tempo de fazer como se fosse o luto da pandemia, e nós estamos voltando a uma pretensa normalidade depois desses 2 anos, e as pessoas não conseguiram se refazer. Elas estão incompletas, elas estão raivosas, elas estão furiosas, elas estão com uma força colocada no local errado. Então, em todos os setores está se refletindo isso. Quando eu vejo meus adolescentes em sala de aula com conflitos, que você fala, que é isso? Onde está? Onde está o problema? É porque as pessoas estão realmente em sofrimento moral agudo muito grande. Está muito terrível esse período, e pesado, né? Energeticamente. As pessoas não foram educadas e treinadas para lidar com todas essas emoções. Existe uma construção de que emoção é ruim, é castigo, não chora, não sente, não vem. E a internet, e não sei se vocês percebem isso, mas eu percebo porque é o meu ambiente de trabalho e, além de tudo, é como algumas pessoas chegam, há uma propagação dessa gratidão ou gratiluz, que tudo é gratidão e as pessoas estão esboçando de forma verbal, não é algo do coração. Então, ela não funciona e leva as pessoas a terem determinados desvios de saúde mental. Sim. Viver a síndrome de Gabriela, achar que tá bom, viver a síndrome de Poliana, achar que tá bom, viver o síndrome de o que eu penso e o que eu falo aqui é uma coisa, mas o que eu propago, gratidão, eu vou fingindo de uma tal maneira que eu vou me autodestruindo. Então, uma pessoa que começa a se autodestruir, ela não constrói, ela destrói. E esse é um trabalho imediato a ser feito, de resgatar para olhar para si mesmo, né? E eu vou fechar aqui do bambu por um pouquinho na sua, pode? Que o bambu, ele tem a característica dele de construir raízes. Ele primeiro cresce muito em raiz, ele cresce muito para baixo, né? E depois ele cresce um pouco e vai fazendo nós. Então, eu sempre coloco que a gente precisa aprender a ser bambu. Olhar para dentro para ganhar força, porque é ao fincar suas raízes que elas vão dar uma boa árvore, um bom fruto, flores. Então, olhar para fincar suas raízes e crescer e criar seus nós, que são esses aprendizados desse sofrimento que você colocou, e crescer mirando o céu, mirando ao alto, mirando a espiritualidade. O bambu, ele cresce, né, para cima, ele cresce olhando para o céu. E ser oco para poder se encher daquilo que vem do céu, do alto, da espiritualidade. Para ser assim. Eu gosto muito dessa fala. Falava muito bom. Obrigada, Adri, pelos acréscimos. E partindo aqui, gente, para o parágrafo do xerifadinho final, eu achei interessante a preocupação do
do Emmanuel com a questão da situação mundial, né? E se a gente pensar que esse livro foi publicado em torno de final da Segunda Guerra Mundial, 1950 mais ou menos, nós temos um mundo em guerra, né? Guerra Fria, 1950 exatamente, Guerra da Coreia, socialismo, capitalismo, o mundo todo com medo de se explodir, era um negócio bem semelhante ao que nós estamos passando hoje, né? Bem semelhante. Hoje, bem pior, porque se resolver explodir, né? A tecnologia avançou mais para isso. Então, ele diz que, olha aí que interessante, então, o Emmanuel ele traz a psicografia para o Chico num momento de guerra, e nós estamos lendo, muitos anos depois, um outro momento de guerra. Incrivelmente. Então, olha aí as ideias que ele vai trazer, eu já vou caminhando para a minha parte final, daí eu abro para quem quiser comentar mais alguma coisa. Às vezes nos preocupamos com a situação mundial, ele diz, com a guerra, vamos falar, né, da nossa guerra. Hoje temos várias guerras pelo mundo, não só na Ucrânia. Nós temos outras guerras, nós temos a guerra no Oriente Médio, nós temos guerras na África. A da Ucrânia está causando a maior crise humanitária na Europa após a Segunda Guerra Mundial. São milhões de desabrigados que saíram da Ucrânia e não tem mais onde viver, né? Então, detectando responsabilidades alheias, porque é isso que nós estamos fazendo. Agora, a questão é se temos ou não ponderação, né? Porque ele mandou a gente estar ponderado e equilibrado para fazer isso. Então, se não está, não faz, porque desequilibra mais, não é verdade? Mas se o mundo não vive em paz, até hoje, não é? Mais de 70 anos depois que o Emmanuel escreveu, não alcançamos a paz ainda. A pergunta é, eu consigo alcançar a paz no meu coração? Nós estamos já debatendo isso algumas quartas-feiras nas palestras, desde que o Cláudio trouxe esse debate da paz. Depois eu vim na sequência do Filho Pródigo, depois já veio a Lei do Progresso, com Eduardo Ferreira, falando sobre essa questão. No rebanho de Deus que está entre nós, a paz já está com o seu lugar garantido? Eu apacento minhas dores, eu, no sentido de nós, né, todos nós, apacentamos nossas dores nas lutas diárias, com doses de Cristo no consolo. Ou eu viro goles de revoltas cotidianas quando sofro alguma contrariedade ou provação? Eu me enveneno com ódio ou me adubo com amor pelos outros, por mim, pelas minhas dificuldades, pelas dores pedagógicas, pelos problemas que me criam habilidades? A paz, olha lá, Adriana comentando aí, a paz, a felicidade, pode ser alcançada ainda em nosso mundo. Ela não será plena, porque o nosso mundo não é um local de plenitude, de felicidade absoluta, plena, total, não é? Ela não será plena e muito menos duradoura. Mas nós podemos alcançar estágios de felicidades e paz ao enfrentar as dificuldades da vida com fé, seguindo Cristo, acreditando realmente que Deus está em tudo, inclusive dentro de nós, junto ao nosso rebanho de problemas, propiciando meios de nos fazer progredir incessantemente, porque nos ama acima de tudo incondicionalmente. Só para encerrar a nossa fala, se alguém quiser fazer mais algum comentário, algum trecho que chamou atenção. Não? Tudo tranquilo? Então, vamos encerrar, vou chamar o nosso irmão Olício para fazer a nossa prece final desta noite. Olha, gostei demais do ensinamento de hoje. Ele veio trazer para mim aquilo que ainda não sei, ser humilde, ainda reclamo, ainda não gosto que as pessoas me magoem. Enfim, ela veio diretamente para mim. Então vamos esquecer nossos problemas,
procurar refletir o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo dentro das nossas casas, o que está acontecendo em nosso país. Sabemos, Jesus, que é uma prova para que nós melhoramos, é uma prova para que nós possamos reorganizar nossos pensamentos e procurar ajudar, talvez, aqueles que menos sabem. Nós ainda temos o privilégio de estar estudando, estar aprendendo a doutrina, com muita falha ainda nos nossos pensamentos, mas ainda temos condições de auxiliar e amparar aqueles que menos sabem. Eu quero juntar nossos pensamentos e levar até no hospital do coração para nossa amiga, nossa irmã, nossa mãe, que ela possa receber as vibrações de cada um de nós, que seja bastante luz, bastante florido, para que se sentir aliviado do seu sofrimento. Senhor, auxilia, não só ela, mas toda a família, auxilia nossos governos, que estão só pensando neles mesmos, auxilia naquele governo lá de fora, nessa guerra. Auxilia também, Pai, aqueles irmãos aqui de Biporã, que perderam tudo no incêndio, e também em Londrina ontem. Auxilia todos eles, os donos, os proprietários, os funcionários. Ampare, Pai, cada um deles, para que se não desespere, que Jesus está sempre ao nosso lado para melhorar. Se alguma coisa difícil passa na nossa casa, na nossa vida, é um exemplo, é um ato para que nós vejamos o que estamos fazendo de errado, Pai. Obrigado, Jesus, por estar sempre ao nosso lado, nos intuindo para que nós sejamos um pouco melhor hoje do que fomos ontem. Mestre, para encerrar essas simples palavras, vamos fazer a prece que nos ensinou. Pai, que está aí no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair novos erros em tentações, mas livrai, Pai, de todo mal, que assim seja. Obrigado, Deus. Obrigado, querido irmão Olício, pela linda prece de finalização de nossa noite. Quero agradecer imensamente a cada um de vocês pelo carinho, pelo respeito, pela paciência que vocês têm em ouvir, em participar, em estar presente. Quero colocar também que a gente coloque as nossas intenções durante a semana na nossa irmã Marcelina, para que seja feita a vontade do Senhor, para que os bons fluidos cheguem até as necessidades que ela tem, a nossa irmã tão querida, fundadora de nossa casa, juntamente com o Olício, com a família de Maria Leiva, que está aqui, de Miriam, sendo representada, família de os Betiati, né, e os Leiva, que fizeram tanto pela nossa casa. A Marcelina está aí, passando por essa dificuldade, e é necessário que nós oremos por ela, né, para que ela tenha o alívio de suas dores, e que Deus possa guiar as mãos dos médicos, e as nossas boas intenções chegarão até ela, com certeza. A gente se despede aqui e voltamos semana que vem novamente para mais uma segunda com Emmanuel. Obrigada a todos. Boa noite.